Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Sombria e Solitária Maldição, da Brigid Kemmerer. Eu vou dar um pouco da minha opinião no final desse vídeo e você com certeza não vai achar nenhuma opinião igual à minha. Fica comigo e confere. Eu sou Fernanda e eu falo do canal Leitores. Esse livro foi publicado em 2020 pela editora Plataforma 21. A autora, Brigid Kemmerer, já tem mais 2 livros publicados também no Brasil pela mesma editora. É um livro que tem como base a história da Bela e a Fera e faz parte da série The Curse Breakers, sendo esse o primeiro livro que foi traduzido para o português. Ainda tem previsão de mais 2 livros. Um já saiu, só que está em inglês, ainda não tem previsão de lançamento aqui no Brasil. E o terceiro que ainda não tem previsão nem para lançamento lá nos Estados Unidos. Mas a gente pode aguardar, né? Vamos ver. Aqui nós temos uma narrativa em primeira pessoa e nós temos uma releitura da história da Bela e da Fera. Então, nós teremos como pano de fundo o reino de Emberfall, que é um reino encantado, que é governado por um príncipe que foi amaldiçoado. O reino de Emberfall, ele faz uma fronteira mágica com o nosso mundo de hoje, que é de onde vem a nossa personagem principal, a nossa mocinha da história. Falando em mocinha, nós temos aqui a Harper. A Harper é uma adolescente que vive em Washington, D.C., e ela tem um histórico de família bem complicado, com um pai que se envolveu em dívidas de jogo, mas fugiu e abandonou a família. Então o irmão mais velho foi obrigado a assumir essas dívidas para poder sustentar a família. E a mãe dela tem uma doença e acaba incapacitando em casa. E a Harper também teve uma paralisia cerebral quando ela nasceu, o que deixou uma sequela nela, que é uma sequela de locomoção. Ela é uma menina muito esforçada e ela acaba se envolvendo em uma briga para defender uma moça que ela nem conhecia. E é assim que ela acaba sendo transportada para Emberfall. O príncipe amaldiçoado nessa história aqui é o Wren. Ele é o príncipe governante de Emberfall. E ele foi obrigado pela maldição a repetir diversas vezes o seu aniversário de 18 anos até encontrar uma mulher que se apaixone por ele verdadeiramente. Até aqui eu não dei nenhum spoiler. Todas as informações você vai encontrar na folha de rosto do livro. Agora, se você quiser saber a minha opinião sobre o livro, você vai ter que continuar assistindo. Não se esqueça de deixar o seu curtir. E agora vamos para algumas informações com spoiler. Cuidado! Bom, vamos falar um pouquinho sobre Emberfall. Emberfall é um reino encantado, governado pela família do Wren. Só que o reino não sabe que o príncipe é amaldiçoado. Eles pensam que toda a família real ficou isolada no castelo, quando na verdade o que acontece é que o príncipe Wren assassinou todo mundo da sua família. Por quê? Porque quando a maldição não é quebrada, ele se transforma num monstro. E quando ele se transformou pela primeira vez, ele arrasou com todo mundo do castelo. Então o que o príncipe Wren fez? Ele se isolou do reino, ficando somente ele e o capitão da guarda, o Grey, para proteger a sua população. Só que quando ele fez isso, ele deixou de prestar atenção nas coisas que aconteciam no reino dele. Então a fome, as invasões começaram a acontecer e ele preocupado com a quebra da maldição. Então nós temos um príncipe amaldiçoado, preocupado em quebrar a maldição, que acaba suplantando um pouco essa preocupação de governante e não fica prestando atenção no próprio reino dele. A única companhia do príncipe é o capitão da guarda, o Grey, que é um personagem secundário da história, mas muito importante. É ele quem fica responsável por encontrar as mulheres para trazer para o príncipe para que ele possa tentar conquistá-las e quebrar a maldição. Ele é um cara muito corajoso, muito responsável e muito obediente. Normalmente é a única companhia que o príncipe tem no castelo. Ele que fica responsável por tomar conta da fera quando o príncipe se transforma.
Então é com ele que a fera normalmente tem que lidar para tentar proteger um pouco a população de Emberfall, porque como o príncipe se transforma e ele perde a consciência, precisa de ter alguém para afastar essa fera da população, porque senão ele arrasa o que ele encontrar na frente. Então eles formam sempre aquele tipo de relação de príncipe com capitão da guarda, mas são só os dois no castelo. Não tem mais ninguém, a não ser as mulheres que vêm esporadicamente e que não conseguem quebrar a maldição. Às vezes elas retornam para sua casa, outras vezes a fera acaba com elas. Então, quando o Grey atravessa os mundos para tentar conseguir mais uma mulher para quebrar a maldição, ele encontra a Harper, que vai tentar defender uma moça que ele está abordando. E o Grey tem um tempo para fazer essa viagem, então ele acaba trazendo a Harper para Emberfall a fim de tentar quebrar a maldição. Ele traz mais por engano, porque a vontade dele mesmo era de trazer a outra moça. Só que a Harper é uma moça do século XXI, que não está acostumada com um castelo, nem com toda a situação de viagem. Então quando ela já chega se defendendo e criando resistência. E é nesse contexto que nós temos o início da história, que é a Harper, que vai tentar quebrar a maldição do príncipe Ren, e o Grey, que vai ajudar a defender o Ren e todo o reino de Emberfall, para quem ele jurou lealdade. Aqui nós temos como a vilã a feiticeira Lilith, uma mulher muito bonita e poderosa, a última feiticeira de Emberfall. Ela tentou conquistar o príncipe Ren, só que o príncipe não quis nada com ela, então ela, como vingança, resolveu amaldiçoar ele. Para resumir, nós temos aqui um reino encantado com um governante amaldiçoado e que amou uma moça de outra realidade para ajudar ele a quebrar a maldição, além de uma feiticeira super poderosa que vai tentar fazer de tudo para que isso não aconteça. Você acha que vai dar certo? Você vai ter que ler para descobrir, porque eu não vou estragar a sua experiência. Agora eu vou dar um pouquinho da minha opinião, falando alguns pontos que eu achei positivos e outros pontos que eu achei negativos sobre a história. Os pontos positivos do livro foram, primeiro, a forma como a autora trabalhou a Harper e a sua paralisia cerebral, dando a ela uma dificuldade de locomoção, mas que não impediu toda a ação da personagem durante todo o livro. Ela soube superar muito bem essa dificuldade dela e isso não transformou num empecilho para que ela crescesse durante a história. 2. Que o irmão dela tem um relacionamento homoafetivo. Eu achei isso muito legal por parte da autora, porque é uma questão super atual que precisa ser inserida nas histórias e que, apesar dela não trabalhar muito profundamente, está aqui na história e que nós podemos trazer para a discussão sim na nossa atualidade. O terceiro ponto positivo que eu achei da história foi a relação da Harper com o Grey. Eu achei que foi muito mais leve, muito mais suave, que os diálogos foram bem tranquilos, ela pôde mostrar bem quem ela era e ele também pôde se abrir com ela de uma forma que ele não podia se abrir com o príncipe, e isso facilitou muito até para que eu torcesse para o casal. Eu torci muito mais pela Harper e pelo Grey do que pela Harper e pelo Ren. O último ponto positivo foi a forma como a autora inseriu na história o ambiente do século XXI com a Harper. Isso deixou a história muito mais contextualizada e facilitou para a gente entender aquela mocinha naquele momento, como que ela reagia às questões que aconteciam no livro, porque era uma realidade totalmente diferente à dela. Eu achei que isso ficou bem legal na história. Agora eu vou dar as minhas opiniões negativas sobre o livro. Quero deixar bem claro aqui, são as minhas opiniões. Você, quando fizer a leitura, pode discordar, não tem problema nenhum. Só que essas são as minhas opiniões. A primeira parte negativa que eu achei foi com relação à feiticeira Lilith. Eu achei que as aparições dela durante o livro não traziam grandes evoluções da vilã da história. Eu achei que ela poderia ter feito mais maldades e ter conquistado mais a minha antipatia. Ela foi uma vilã muito superficial, que com as maldades que ela fazia não me convenciam, e até o motivo por ela ter amaldiçoado o príncipe me soou assim muito pouco,
sabe? Eu fiquei decepcionada com a vilã, porque pra mim vilão tem que me fazer detestar, tem que me causar sentimento de antipatia, tem que ser esperto, mais esperto que o mocinho. E sinceramente a Lilith não me convenceu nessa parte. O segundo ponto negativo que eu achei foi que a autora me deu a sensação de ser um mundo muito pobre em Emberfall. Eu acho que ela descreveu pouco o ambiente ou os locais em que as cenas passavam, ela não soube tratar de uma forma mais rica. Basicamente eu fiquei com a sensação que Emberfall tinha só floresta, que as cidades eram muito distantes uma da outra para poder descrever e as cenas nas cidades ficaram com descrições muito restritas de um ambiente ou outro ambiente. Eu não achei isso legal, eu achei que ela poderia ter trabalhado melhor essa parte do reino de Emberfall, que é um reino mágico que poderia ter tido muito mais atrativos para o leitor, para mim, para minha experiência, e isso não me convenceu muito, eu achei muito pobre. O último ponto negativo que eu achei que é o principal é a fera. Cada vez que o príncipe se transformava, ele se transformava em uma fera diferente, com características diferentes. Só que eu não conseguia compreender como eram essas características, porque a autora não dava muito detalhe sobre isso. Uma hora ele era uma fera que tinha características de dragão, outra hora tinha característica de serpente alada. Eu não consegui compreender muito bem. Inclusive, na última transformação, ficou uma descrição tão cheia de elementos que eu não consegui visualizar como que era que o príncipe se transformava. E essa falta de consciência do monstro para justificar a violência dele, eu acho que ficou assim meio perdida, uma forma assim de tirar a responsabilidade do príncipe pelas maldades que a fera fazia. E não me convenceu muito essa parte não. Mas esses são os pontos negativos que eu entendi da história. E você, quando tiver a sua experiência de leitor, vai ter outras opiniões, que inclusive eu gostaria até que você compartilhasse comigo aqui embaixo. Eu vou deixar o link na descrição para você comprar, adquirir o livro. Leia, tenha a sua experiência, comente comigo, vamos discutir sobre isso. Quem sabe eu não consigo aí entender o seu ponto de vista e até mudar um pouquinho, né? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima!